Olá, queridos, estamos no ar com mais uma Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui com a gente todos os dias e também porque você tem mandado sugestões de pauta que são pautas interessantes e que agregam valor ao nosso dia a dia. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que ele é muito importante, porque todos nós conhecemos muito bem a questão da saúde no nosso país. A gente sabe que o nosso país ainda é muito deficitário na questão de atendimento à saúde a toda a população. No nosso Senado Federal está tramitando um projeto de lei que trata sobre o piso salarial da categoria médica e que regula também toda a questão das horas extras. Um assunto que pode fazer diferença na quantidade de médicos e no atendimento à população brasileira. Para implementar essas medidas, o projeto, que ainda espera designação da relatoria, prevê alterações na Lei 3.999 de 1961. Para conversar sobre esse tema e entender melhor o que está acontecendo, quais os impasses para esse projeto de lei caminhar, temos a honra de receber aqui no estúdio o doutor Raul Canal, ele que é presidente da ANADEM, que é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Doutor Raul, muito obrigada pela sua presença e participação conosco. Olá, Celeste, obrigado pelo convite. Uma satisfação sempre participar desse programa maravilhoso. Obrigado pelo convite. A gente vai estar falando aqui desse projeto de lei, né, doutor, que já está tramitando no nosso parlamento. E a primeira coisa que eu queria entender é qual é a proposta, o que se busca com esse projeto de lei? Bom, Celeste, pela lei atual que você citou, a 3999, que é de 1961, o salário mínimo para o médico de 20 horas semanais equivale a 3 salários mínimos nacionais, o que daria algo em torno de R$ 3.500. Não é a realidade. Hoje, a média salarial do médico, um médico iniciante de carreira, é de R$ 4.800 a R$ 7.900 por 20 horas semanais. Um médico um pouco mais experimentado, mais antigo, com mais de 8 anos de formado, a média varia entre 11 e 18 mil reais. Então, esse projeto de lei estabelece uma remuneração mínima para o médico desde o início da carreira em R$ 10.991, ou seja, mais do que o triplo do que é pela lei atual, que eu repito, é de 1961, uma lei que tem mais de 50 anos, portanto. Mais de 60. 61, né? É bem antiguinha, de verdade. Qual a importância de que seja aprovado esse projeto de lei, a importância de que esse assunto ele tramite pelo parlamento, doutor? Olha, até pouco tempo a gente dizia que a medicina é a única profissão que não tem desemprego. O sujeito saía da faculdade já com emprego garantido e geralmente bem remunerado. Todavia, hoje estamos chegando com mais de 600 mil médicos no Brasil e formando 35 mil novos médicos todos os anos. Então, essa realidade muda, porque a grande oferta de profissionais no mercado acaba desvalorizando a sua remuneração. Isso implica insegurança para a saúde pública, porque com uma remuneração baixa, o médico acaba tendo mais de uma jornada, vários empregos, dorme pouco, faz vários plantões. Isso, com certeza, depois de alguns dias, de algumas semanas, nesse regime quase escravo de trabalho, de vários plantões semanais, vários empregos diferentes, é lógico que a qualidade cai. É tipo o caminhoneiro que dirige madrugada dentro, com rebite, coisa e tal, uma hora ele sai da curva, uma hora ele bate no barranco. Então, uma hora o médico não vai ter raciocínio e vai errar no diagnóstico. Com certeza, né? A sua análise ela é perfeita e muito precisa, porque, na verdade, isso, digamos assim, vale para qualquer profissional, né, que tenha uma jornada excessiva de trabalho, especialmente profissionais que precisam de atenção, né? Às vezes, funções onde uma função de escritório, que talvez requeira menos atenção, um erro ele pode ser menos fatal, mas em situações onde você lida com a vida
com a saúde de outras pessoas, essa disponibilidade física e mental, ela é fundamental, realmente fundamental, né? Essa PL, ela trata não apenas da questão do piso salarial, mas ela vai também tratar sobre a questão de horas extras. Como é que é essa questão da hora extra do médico hoje, doutor? O que está previsto no projeto de lei é que tanto a hora extra quanto o trabalho noturno, né, mesmo que seja um trabalho ordinário, o médico só faz plantões à noite, não é hora extra, mas é um trabalho noturno. Então, esse horário noturno tem que ser acrescido, majorado em pelo menos 50% a mais do que é o horário diurno, o horário normal. Isso é o que está previsto na lei. E eu volto a dizer, Celeste, não é o ideal ainda. A própria FENAM, a Federação Nacional dos Médicos, defende um piso de R$14 mil, né? 14.174, se eu não me engano. Então, esse projeto de lei ainda ele é mais de 30% inferior à proposta da Federação Nacional dos Médicos. Não é o ideal ainda. Quais são os principais? Já é um grande avanço, não é verdade? E quais são, assim, os principais impasses que vocês estão encontrando para que esse projeto caminhe? Por que ele ainda está parado lá, à espera de designação da relatoria? Olha, a bancada médica, a Frente Parlamentar de Medicina, é uma das mais fortes do Congresso Nacional, né? É a terceira profissão mais bem representada. A primeira de empresários, a segunda de advogados e a terceira de médicos. E é uma bancada bem unida, estruturada, né? Todavia, tem que ver qual é o interesse dessa bancada em defender ou não esse piso salarial, porque esse sujeito é médico, mas ele defende o médico empresário, o médico dono de hospital, o médico de operadora de saúde. Então, quais os interesses? Porque dentro do Congresso Nacional há sempre um jogo de interesse. Ou é um interesse por uma categoria profissional representativa, por uma categoria geográfica, exemplo, a bancada gaúcha, a bancada do Nordeste, a bancada do Centro-Oeste, a bancada aqui do Distrito Federal, ou, às vezes, uma categoria econômica, então, ou religiosa também. Então, tem que ver o interesse da Frente Parlamentar da Medicina. Ela que vai determinar o norte e a velocidade com que esse projeto vai andar. Todavia, nós atravessamos o ano de 2022, já foi um semestre de 2023, avançando o segundo semestre, e nem sequer relator foi distribuído ainda. Então, quer dizer, não está havendo pressão para que o projeto seja ágil. Então, muito possivelmente, os interesses dos donos de hospital, dos prefeitos que têm que remunerar os médicos e dos planos de saúde está sendo mais forte do que dos sindicatos da categoria ou da Federação Nacional dos Médicos. E está sendo mais forte do que a preocupação real com a saúde da população brasileira, né? Que é quem mais sofre, que tem o principal impacto dessa questão do atendimento médico na ponta, do excesso de carga horária dos médicos, da atenção, né? Fala-se tanto em atenção primária também acontece pelo bem-estar do profissional que está atendendo, não é mesmo? Por exemplo, a minha filha recém-formada em medicina, formou agora em julho, está em São Paulo, se preparando para a residência de ginecologia. Então, ela está vivendo de plantões, e na semana, ela só em hospitais privados. E na semana passada, ela deu atendimento num posto de saúde. Ela recebeu uma agenda com 26 pacientes na parte da manhã e 16 na parte da tarde. 42 pacientes. Então, ela disse que a parte da manhã ela encerrou às 14 horas. Ela tirou 10 minutos para almoçar. Ela falou, não vou tirar intervalo, vou almoçar em 10 minutos e volto para a parte da tarde. Então, ela foi os 10 minutos, ela cronometrou 3 para chorar. Chorou 3 minutos, usou 7 para almoçar e voltou para o atendimento. Então, uma pessoa jovem ainda, com pouca experiência de vida e com um mês de formada, submetida a uma agenda com 42 pacientes em um dia. Imagina a loucura que é isso, né? Como é que você vai ouvir o paciente, ver os exames que ele trouxe, os laudos que ele trouxe, raciocinar, formar um diagnóstico e optar por uma terapêutica, né? Ou seja, você tem aí 6 ou 7 minutos para atender um paciente. É loucura isso. Loucura total, com certeza. Não é humano, né? Não é humano. Não é humano, com certeza não é humano. Remuneração R$600, ou seja,
Uma consulta médica, qual é o volume de uma consulta? Para atender os 42 esse dia, ela recebeu R$ 600 no plantão. Se a gente dividir, vai dar menos de R$ 15 em cada consulta, né? Ai, aviltante, com Acho que certeza aviltante. Basta, se não fosse pela questão da importância do profissional nesse tipo de atendimento, a gente vai dizer pelo valor de um curso de medicina para formar esse profissional, né? Um investimento, precisa ser um investimento muito grande para formar um médico e só tipo depois de curiosidade, a é, faculdade mais barata no Brasil hoje é R$ 6.800 a mensalidade. A mais cara está quase R$ 16.000, mais de R$ 15.000 a mensalidade. Então dá 180, quase 200 mil por ano, multiplica por 6 anos, dá 1.200.000, né? E mais tempo de verdade. residência depois, mais os livros, mais o combustível, porque os plantões, o regime de internato, o estudante vai com carro próprio, ou vai de ônibus, de táxi, de Uber, e ele que tem que pagar. Ninguém paga isso por ele, né? Eu estou conversando aqui com o Dr. Raul Canal, ele que é presidente da ANADEM, que é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, e a gente está falando aqui sobre o projeto de lei que está tramitando no nosso parlamento para revisão não só do piso salarial, mas também das horas extras do profissional médico e também dos dentistas. Doutor Raul, a gente está falando, né, na verdade, esse projeto de lei, ele contempla médicos e contempla também cirurgiões dentistas. A gente sabe que a questão odontológica no Brasil também é uma situação ainda extremamente crítica, né? Hoje, há equiparação já desses profissionais ou essa equiparação está sendo buscada a partir do projeto de lei? Não, não existe equiparação e o dentista, o cirurgião dentista recém-formado é mais aviltante ainda, porque também nós temos aí com quase 400 mil dentistas no Brasil e as faculdades despejando novos profissionais todos os anos. Então, o dentista recém-formado, ele vai trabalhar numa clínica particular, onde a produção é um regime de produção em alta escala, e ele recebe também 10, 15 reais, às vezes, por uma obturação. Um tratamento que ele, numa clínica particular, cobraria 200, 300 reais, ele recebe 10, 15, 20 reais no máximo. Consultas de 5, 10 reais cada consulta, remuneradas pelos convênios. Então, no dentista, a situação é mais aviltante ainda que no médico, porque tem mais dentistas do que médicos sobrando no mercado em relação à população. E o dentista, nós não temos ainda a cultura dos tratamentos preventivos. A gente vai ao dentista quando tem uma cárie, quando tem uma dor, quando tem um trauma. Não existe ainda a cultura do preventivo, infelizmente. Verdade. E assim, a grande maioria da população não tem consciência da importância de uma boa dentição, né? Para toda a questão de saúde no organismo, para qualidade de vida, né? De uma importância total. Mas aqui no Brasil, realmente eu acho que essa consciência, ela ainda não é uma coisa que seja muito bem trabalhada, muito bem falada, muito bem considerada pela nossa população. Queria lhe perguntar o seguinte, esse piso salarial é uma coisa que valeria ou valerá para todo o Brasil, ou ela é uma coisa mais localizada? A gente está aí com uma moda, né, no Brasil de região tal contra região tal, isso e aquilo, uma coisa mais regionalizada. Parece que a gente fica pensando ou tendendo a perder a noção de Brasil como um todo. Esse projeto de lei, ele valerá para todo o país? Uma vez aprovado em lei, trata-se de uma lei federal e ela vale em todo o território. Haverá distorções regionais, mas para mais, por exemplo, municípios da fronteira do Amazonas, da região norte, municípios mais longe, mais inóspitos, de mais difícil acesso, normalmente oferece-se um atrativo para que o médico mude para aquela cidade. Então, provavelmente, aí a fração ela se inverte, né? Quanto mais longe o município, quanto mais distante, quanto mais inóspito,
maior o atrativo oferece um adicional. Mas esse piso, ele valerá para todo o Brasil. Esse é o mínimo. Os atrativos em função da regionalização serão acrescidos a isso. Isso vai ser o valor mínimo, ninguém poderá pagar menos do que isso. Perfeito. E aí eu tenho uma curiosidade também aqui, apesar, né, de já estar quase estabelecido o entendimento, mas vai ao encontro já de um comentário anterior, de para onde tende o nosso parlamento, quem que eles defendem, né? Esse valor sendo definido, ele vai valer para os médicos da rede pública e para toda a rede privada, ou terá alguma distinção? Não vale para a rede pública e privada. Então, a prefeitura vai abrir um concurso público, a remuneração não pode ser inferior a isso. Os hospitais contratarem, embora seja muito raro hoje um hospital contratar um médico, pessoa física, né? O hospital contrata normalmente cooperativas de trabalho médico ou empresas onde se reúne um grupo de médicos, né? Mas onde o médico for CLT, onde ele for contratado na qualidade de pessoa física, o valor mínimo a ser pago é esse. É importante, Celeste, não sei se está no roteiro, mas a gente fazer um paradigma com outros países, né? Esse valor Sim. comparado aos demais países, é um valor grande, é um valor normal para o mundo ou não? Estamos falando de R$10.991. Nos Estados Unidos, comparando com um país rico, né? A média do médico varia de 150 a 230 mil dólares por ano, né? Por ano, o que daria aí $12 mil, de $12 mil até $24 mil por mês, em média, né? $12 mil seria o mínimo. Aí, variando aqui, de acordo com a especialidade e de acordo com a experiência, o tempo de trabalho. No Reino Unido está em 150 mil libras esterlinas anual. Lá na Europa e América do Norte se fala por ano e não se fala por mês, né? Estamos falando de países ricos. Países pobres, nosso vizinho Argentina. Eu não sei quanto é que é em pesos hoje, que já é bem diferente do que era ontem ou do que era sexta-feira. O peso é uma loucura todos os dias. Mas equivaleria em reais a R$2.040 por mês. Então, na Argentina, menos de 20% do que estamos propondo aqui no Brasil. Só para ter um parâmetro, uma ideia de comparação, né? Conversando aqui com o Dr. Raul Canal sobre um tema, né, de muita vulnerabilidade. Quais são as suas expectativas, Dr. Raul, com relação à aprovação desse projeto? A gente viu que lá atrás foi aprovado também o piso da enfermagem, né? E com tudo aprovado, daqui a pouco isso foi suspenso. É uma questão que ainda até hoje gera alguma dificuldade. Qual a sua expectativa com relação à aprovação dessa PL? Nós temos não expectativa, mas esperança de que ele seja aprovado e se converta em lei. Agora, a expectativa depende muito do trabalho realizado junto aos parlamentares. Aí cabe à Federação Nacional dos Médicos organizar os seus sindicatos estaduais ou regionais e fazer um trabalho, principalmente junto aos parlamentares médicos e as lideranças partidárias. Não é uma lei difícil de ser aprovada, até porque o valor não é uma coisa absurda, né? É uma coisa razoável. E eu te diria que na maior parte dos municípios brasileiros, esse valor já é praticado, exceto para profissionais iniciantes. Eu volto a repetir, quem não pegou no início, a média salarial de um médico em início de carreira hoje, aí comparando os 27 estados, a média varia de 4.800 a 7.900. A partir do 8º ano de formado, já sobe para 11.800 até 17 mil. Isso a média em nível nacional. Então, não é uma coisa absurda que vai triplicar, quadruplicar, que vai quebrar os hospitais, vai quebrar as operadoras. Então, eu entendo que basta a FENAM fazer um trabalho focado junto aos senadores agora e aos deputados num segundo momento, para mostrá-los da necessidade e da urgência em que esse projeto seja convertido em lei. Isso não apenas para remunerar de forma digna os médicos, tem sempre como pano de fundo a segurança da população, a segurança do paciente, a prestação de um serviço de qualidade. Estamos falando de vidas humanas que são tratadas, defendidas, preservadas e recuperadas. Eu vou aprofundar um pouquinho essa sua colocação, porque
A gente sabe que bons e maus profissionais, eles existem em todos os lugares, em todas as profissões. Aí a gente vai ter falhas em todos os serviços, mas às vezes a gente considera até desproporcional, né, ou até injusto, que de repente um profissional receba um salário que dentro dessa proposta venha a ser um salário digno e, na verdade, na hora da prestação do serviço, muitas vezes ele não se envolva, não tenha compromisso, né? Como a gente viu recentemente, sair aí algumas notícias de profissionais do próprio SUS que não cumpriam carga horária, não davam atendimento necessário. Esse tratamento igualitário para todos os profissionais, para todas as categorias, pode ser realmente considerado justo? Olha, eu acho que isso não tem nada a ver com remuneração, porque se você escolheu tratar de vidas humanas, não interessa qual é o seu salário. Você pode estar numa entidade filantrópica, trabalhando de graça, uma semana, doando o seu horário por aquilo, pode estar num projeto filantrópico, pode estar atendendo pelo SUS ou pelo plano de saúde, pela Alminte, que é o que mais bem remunera, ou até uma consulta particular. Eu acho que a atenção, a empatia, o carinho, a preocupação com aquela vida humana que está entregue aos seus cuidados tem que ser a mesma, independentemente da remuneração. Se você está recebendo uma fortuna por aquilo, ou se você está fazendo de uma forma graciosa, ou até por um salário aviltante. Você aceitou trabalhar por aquele salário, então tem que prestar um serviço digno para aquele ser humano que entrega a sua vida, o seu corpo, para você cuidar dele. Só registrando que a minha pergunta é provocativa, tá? Porque eu concordo em gênero. Eu entendi. Eu concordo em gênero, número e grau com a sua colocação, com a sua posição. Realmente, o mau profissional e aquele que não se envolve com a profissão escolhida, não é a questão de remuneração que vai fazer ele ficar bom, né? Ele trabalhar bem. Mesmo que você triplique a remuneração, se ele é um mau profissional, se ele não tem um caráter e não tem a ética no exercício, não é o salário que vai torná-lo um bom profissional. É isso aí, concordo plenamente, doutor. A gente já está aqui chegando ao final do nosso programa e eu queria deixar esse tempinho final, esse minuto final, para as suas considerações, para o seu recado, o que a gente não abordou e que deveria ter sido abordado ao tratarmos desse tema, doutor. Bom, primeiro um apelo, nesse momento, aos senadores da República, que votem o projeto, ao Rodrigo Pacheco, que faça a distribuição, a designação de um relator e que o projeto seja votado com urgência e enviado à Câmara dos Deputados. As autoridades do Poder Executivo, também eu digo que às vezes é uma falsa ideia. Com esse salário, os médicos irão para o interior e irão para a fronteira. Normalmente, hoje, já na fronteira, eles são mais bem remunerados do que na capital. Então, não basta também o salário. Tem que dar condições dignas e éticas para exercer a medicina. Não adianta um salário gordo, um salário satisfatório, se falta gás, se falta esparadrapo, se falta medicamentos, se o raio-x do hospital não funciona. Então, tem que dar condições dignas de trabalho para o médico e de atendimento para o paciente. Só o salário também não resolve. Verdade. E aí a gente faz um apelo também aqui, né? Aproveita e faz um apelo, não só aos parlamentares, mas à população também, né? Olha, fale aí com o seu deputado, aquele que você votou, com o seu senador, pressione, cobre dele uma ação para que esse projeto de lei ele caminhe, que ele seja votado, porque nós, povo, também somos responsáveis pelaquilo que resulta lá, né, no parlamento, tanto na Câmara, quanto no Senado, quanto no nosso Estado, com os nossos governantes. A gente tem que pressionar, a gente tem que exigir também, né? Para isso que eles estão lá, para atender as demandas da população, não é mesmo? Para isso que demos uma procuração em branco para eles, né? O mandato é uma procuração em branco. Exatamente. Doutor Raul Canal, presidente da ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Muitíssimo obrigada pela sua presença, participação conosco. Obrigado aos teus telespectadores. Forte abraço, Deus abençoe.
Amém, amém. Obrigada mais uma vez e obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.